E aí, pessoal, tudo certinho com vocês? Espero que sim. Estamos aqui para mais uma aula do canal. Hoje nós vamos iniciar o estudo da regra de 3. Na aula de hoje, nós vamos ver dois probleminhas envolvendo regra de 3 simples. Na próxima aula, nós vamos trazer questões envolvendo regra de 3 composta. Beleza? Antes de a gente começar a nossa aula, eu peço, se você ainda não é inscrito, se inscreva no canal, deixe o seu like, né? Deixe o comentário, dê essa força. O canal, para crescer, precisa da sua ajuda. E para você não vai custar nada, é só um clique no gostei, é um cliquezinho aí no botão de se inscrever e você vai ajudar bastante o canal, beleza? Então eu espero que você esteja gostando aí das nossas aulas, acompanhando os vídeos do nosso canal. E vamos começar a aula de hoje. Regra de 3 simples. Antes da gente começar a resolver, só lembrando que quando a gente fala de regra de 3, estamos falando, né? Estamos tratando dentro do assunto de razão e proporção. A regra de 3 nada mais é do que uma proporção. Lembrando que na regra de 3 simples, nós teremos duas grandezas. E cada grandeza, ela vai possuir dois valores, ou seja, nós vamos ter 4 valores que nós vamos trabalhar dentro da regra de 3 simples. Lembrando que desses 4 valores, eu tenho o valor de 3. E a partir do valor desses 3, a partir desses 3 valores, eu encontro o quarto valor, que é justamente o probleminha que vem trazendo na questão. Beleza? Então, são duas grandezas que nós vamos trabalhar e 4 valores. Dos 4, eu tenho o valor de 3 e aí eu preciso usar para encontrar o valor do quarto elemento de uma das duas grandezas. Beleza? Então, vamos lá. Primeira questão aqui diz o seguinte: uma equipe de 5 professores gastou 12 dias para corrigir as provas de um vestibular. Considerando a mesma proporção, quantos dias levarão 30 professores para corrigir as provas? Então veja só, a regra de 3, seja ela simples ou composta, né? Grandezas em geral, ela na proporção, nós vamos ter duas situações possíveis. Essas grandezas podem ser diretamente proporcional, ou seja, quando uma cresce, a outra grandeza cresce também. Quando uma grandeza diminui, a outra diminui também. Quando isso acontece, nós dizemos que essa grandeza, né, ela é diretamente proporcional. Quando é que ela é inversamente proporcional? Quando uma grandeza aumenta, faz com que a outra diminua e vice-versa. Beleza? Então nós vamos ter, nesses exemplos aqui, as duas situações para vocês acompanharem. Então vamos analisar essa primeira regrinha de 3 aqui para a gente resolver, esse primeiro probleminha. Então, antes de tudo, é bom eu anotar as grandezas que eu vou trabalhar. Então, ó, nessa questão aqui, eu vou ter a quantidade de professores, vou escrever ali a letrinha P, poderia escrever a palavra toda, mas não precisa, né? Eu vou escrever ali a letrinha P, em relação a professores, né? E eu tenho uma quantidade de dias, eu vou representar pela letra D. Então, as grandezas que eu vou trabalhar aqui, ó, são professores e quantidade de dias, beleza? Vamos lendo o probleminha e preenchendo aqui a nossa tabelinha. Então, ó, uma equipe de 5 professores, então, ó, aonde eu estou representando o P de professores, eu vou escrever o número 5, gastou 12 dias para corrigir a prova de um vestibular. Então, ó, na grandeza dias, eu vou escrever o número 12. Então, 5 professores levaram 12 dias. Aí vem aqui, ó. Considerando a mesma proporção, ou seja, considerando que os professores que aumentaram aí vão manter o mesmo ritmo de correção desses 5 que tinha no início do problema, considerando a mesma proporção, quantos dias, então a perguntinha, quantos dias vai ser o meu X,
eu boto novamente na coluna dias. Aonde é a pergunta é onde eu vou escrever a incógnita. No caso aqui eu escolhi o X, poderia ser qualquer outra letra. Então, considerando a mesma proporção, quantos dias levarão 30 professores para corrigir as provas? Então, primeira coisa que a gente tem que fazer é montar essa tabelinha aqui, né, de acordo com as informações que vieram no problema, certo? No enunciado. O que é que eu tenho que fazer agora? Eu preciso descobrir se essas grandezas aqui são diretamente proporcionais ou inversamente proporcionais. Então, como é que eu faço isso? Perguntando e analisando o que foi me dado aqui, ó. Vê só. Eu posso botar uma setinha também. Eu gosto muito de fazer isso, ensinar o aluno, colocar a setinha, fica fácil até para ele descobrir. Então, eu vou escolher colocar a setinha para o maior. Então, entre 5 e 30, o maior é 30, então a setinha vai ficar para baixo. Escolhi a setinha para baixo. Agora eu vou analisar se x, que eu não sei ainda o valor, mas tem como eu analisar se x vai ser maior ou menor do que 12. Isso é possível fazer já aqui no início. Então, ó, se 5 professores gastam 12 dias para corrigir essas provas, se o número de professores for de 30 professores, eles vão gastar mais dias ou menos dias para corrigir essas provas? Vão gastar menos dias, né? Se 5 professores levou 12 dias, 30 professores vai levar um tempo muito menor para corrigir essas provas. Então, o valor de x é menor do que 12. Como eu escrevi a seta para o maior aqui é para cima, a seta para cima. Então, ó, observe que na questãozinha aí ficou uma seta para cima e a outra seta para baixo. Quando isso acontece, nós dizemos que essas grandezas aqui, ó, são inversamente proporcionais, beleza? Grandezas inversamente proporcionais. Como é que eu resolvo? Basta eu pegar uma das duas grandezas e inverter os seus valores e resolver normalmente. Então eu vou dizer o seguinte aqui, ó. Eu vou pegar, em vez de 5 está para 30, eu vou escrever isso aqui, ó. 30 está para 5. Eu inverti a primeira grandeza, já que a setinha é contrária a essa daqui. Então, se eu invertir a primeira, eu conservo a segunda. 12 está para x. Eu poderia fazer o contrário. Eu poderia conservar a primeira, não mexer, o 5 ficaria em cima e o 30 embaixo, porém eu teria que inverter a segunda, o x ia para cima e o 12 para baixo. Então, a escolha é sua na hora que estiver resolvendo o problema. O que eu não posso é, nesse caso, deixar do jeito que está, a conta vai ficar errada, ou inverter as duas, a conta também ficaria errada, beleza? Se ela deu inversa, você inverte uma e conserva a outra. E aqui, ó, é só multiplicar meio pelos extremos, é só você multiplicar aqui em x, beleza? Então, ó, 30 vezes x é igual a 30x, e 5 vezes 12 é igual a 60. 30 vezes x igual a 30x, igual 5 vezes 12, 60. Para descobrir o valor de x agora, ó, 60, né? E esse 30 passa dividindo. Vou ficar com x, poderia já dividir direto, como também posso cortar esse zero para facilitar ainda mais. Então, fiquei com 6 dividido por 3, que dá igual a 2. Então, quer dizer o quê? Que se eu aumentar para 30 professores corrigindo essas provas, em vez de 12 dias, eu vou gastar apenas 2 dias. Beleza, pessoal? Observe que dos 5 professores para 30, eu multipliquei em 6 vezes o número de professores, né? Ó, de 5 para 30, eu aumentei 6 vezes a quantidade de professores. Significa dizer que
Em vez de 12 dias, eu vou gastar apenas 1/6 desses dias para corrigir as provas. Então, 12 dividido por 6 igual a 2. Entendendo um pouco de proporção, você vê que a resposta realmente está correta. Tranquilo? Vamos ver mais um exemplo aqui da nossa regra de 3 simples. Então, o segundo problema diz o seguinte: em 5 horas, uma máquina produz 120 peças. Quantas peças ela produzirá em 8 horas? Então, primeiro, vamos escrever as grandezas que nós temos, né? Então, eu vou ter aqui, ó, número de peças, certo? E eu vou ter a quantidade de horas. São as duas grandezas que a gente vai trabalhar nesse probleminha. Professor, eu poderia colocar primeiro a hora e depois a peça, já que o problema, sem problema nenhum, pessoal. Isso aqui não vai interferir na nossa resolução, tanto faz, beleza? Então, ó, vou agora lendo o problema e preenchendo aqui os dados da nossa tabelinha. Então, ó, em 5 horas, então, horas está representada aqui, poderia representar com T de tempo, isso aí fica a critério de vocês, pessoal. A resolução em si, ela vai ser uma só. Agora, a montagem aqui, se você bota a palavra completa, se bota só uma letrinha para representar, se não bota nada, vai lendo o probleminha e já botando um que é à esquerda, outro à direita. Se você vai querer, em vez de hora, botar tempo, fica a critério de vocês, tranquilo? Isso é só uma forma que a gente faz para facilitar no preenchimento, né, na interpretação do probleminha e na resolução, tranquilo? Então, ó, em 5 horas, então, aonde tem horas eu vou escrever 5, uma máquina produz 120 peças. Então, no P, que está representando peças, eu escrevo lá o 120. O que é que a gente vai ter mais? Quantas peças? Então, a pergunta vai ser nas peças. Então, aqui eu vou escrever o X. Quantas peças ela produzirá em 8 horas? Então, na coluna horas, eu escrevo o 8. Tranquilo? Segundo passo agora. Vou verificar se essas grandezas são diretamente proporcionais ou inversamente proporcionais. Então, vamos lá. Mais uma vez, eu vou escolher botar a setinha para o maior. Então, o 8 é o maior, setinha para baixo aqui. Agora, eu vou verificar se o X é maior ou menor do que 120. Vamos lá. Em 5 horas, essa máquina produz 120 peças. Em 8 horas, claro, né, pessoal? Ela mantendo o mesmo ritmo, a mesma proporção, a ideia aqui é essa. Em 8 horas, essa máquina vai produzir mais ou vai produzir menos? Ela vai produzir mais, né? Se aumentei o tempo, eu vou aumentar a produção. Então, a setinha aqui também é para baixo. Então, observe que aqui nós temos grandezas diretamente proporcionais. Beleza, pessoal? Espero que vocês estejam acompanhando aí todo o raciocínio. Então, ó, quando as duas setinhas apontam para o mesmo lugar, para a mesma direção, significa que elas são grandezas diretamente proporcionais. E aí o que é que eu faço? Resolve sem precisar inverter nada. A primeira a gente teve que inverter uma das grandezas porque ela deu inversamente proporcional. Quando ela é diretamente proporcional, eu vou resolver do jeito que está aqui, ó. Então eu tenho 120 está para x, assim como 5 está para 8, beleza? E agora, meio pelos extremos. 5 vezes x vai dar 5x. E agora eu vou fazer 8 vezes 120. Ó, 8 vezes 100 dá 800, né? E 20 vezes 8 aqui vai dar 160, beleza? Então, 800 mais 160, 960. Para a gente ganhar tempo aqui. Para resolver agora o x, vai ser igual a 960 dividido por 5, beleza? Implica dizer agora que x vai ser igual
Vou agora dividir 960 por 5. Se você tem alguma dificuldade, alguma coisa de fazer mentalmente, então, ó, fazer a continha aqui com vocês, de lado, para a gente não ter problema, né? Tem alguns métodos que a gente poderia usar, que era pegar 960, arredondar para 1000, dividir por 5 e depois descontar a diferença. Mas enfim, para não misturar aí assunto nem nada, vamos fazer uma divisãozinha simples aqui, normal, beleza? Poderia também, ó, dividir o 900 por 5 e depois o 60 por 5, enfim. Na divisão aqui, ó, você tem várias técnicas, várias formas de resolver. Mas vamos para o convencional. 9 dividido por 5 aqui a gente sabe que dá 1. 1 vezes 5 dá 5. Para 9 faltam 4. Descemos aqui o 6. 46 dividido por 5 vai dar 9. 5 vezes 9, 45. Aqui sobra 1. Desce 0. 10 dividido por 5 dá 2. E aqui sobra 0. Então, são 192. Então, significa dizer que em 5 horas de trabalho ela produz 120 peças. Se a produção for se o tempo de produção for de 8 horas, essa máquina, né, seguindo o mesmo ritmo, ela vai produzir 192 peças. Beleza, pessoal? Então, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Essa foi a nossa aula de hoje. Regra de 3 simples. Na próxima aula, nós vamos trazer regra de 3 compostas para a gente trabalhar também aqui com vocês no nosso canal. Tranquilo? Então, não esquece de deixar o like, não esquece de se inscrever no canal, deixa o seu comentário, certo? E acompanhe nossas aulas. Todos os dias de meio-dia, nós temos vídeo novo no canal. Beleza, pessoal? Até a próxima aula. Fiquem com Deus.